Então, o tema de hoje, vamos aí, a mais de Deus para você. Diga para o seu irmão, a mais de Deus para você. O texto de Amós, capítulo 8, versículo 11, aonde está escrito: está chegando o tempo, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diga glória a Deus. Então, amados, o que é que essa palavra desse profeta Amós, ele está dizendo aqui? Amós está profetizando, dizendo assim, olha, vai haver um tempo, e esse tempo já está chegando. Ele estava profetizando, dizendo assim, olha, vai chegar o tempo, assim diz o Senhor, e esse tempo está chegando em que vai haver um tempo de fome e um tempo de sede sobre a terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo exatamente esse tempo agora. Eu creio que estamos vivendo realmente um tempo de fome e um tempo de sede. E a palavra de Deus está indicando que nós vamos viver, e esse tempo de fome e esse tempo de sede é um tempo de fome e sede por mais de Deus. Diga comigo, fome e sede por mais de Deus. Agora escute bem, se não existe em seu coração uma fome e uma sede por mais de Deus, eu quero dizer que você não está bem. Sabe quando você vai no médico e o médico pergunta bem assim, como é que está seu apetite? Quando é que a pessoa, quando está um pouco assim doente, ela perde o que logo? O apetite. Só Marco que não perde. Marco não perde o apetite por guerra nenhuma. Pode estar na guerra isso aí, mas não perde o apetite não. Eu conheço umas oncinhas também aqui, umas mulheres também que tiveram de Covid e continuava com uma draga, comendo pedra até, comendo tudo. Realmente, mas é um sintoma, sim ou não? Quando a pessoa não se alimenta bem ou perde o apetite, é um sintoma que a pessoa não está bem. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, se você não tem fome e não tem sede por mais de Deus, se você não tem fome e não tem sede por ler a Bíblia, se você não tem fome e não tem sede de orar, se você não tem fome e não tem sede de participar o quanto mais você puder dos cultos da igreja, isso mostra que você não está bem. E eu às vezes me admiro quando nós realizamos a ceia aqui na igreja no primeiro domingo, e a ceia acontece e as pessoas às vezes nem tomam a ceia, não vêm para o culto, como nesse tempo de pandemia agora, e nem sequer entra naquela crise assim, meu Deus, eu perdi o culto, foi o culto de ceia, meu Deus, eu nem tomei a ceia, e quando é que vai ter a próxima? Só no outro mês, meu Deus, e agora, pastor? Como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para tomar a ceia? E agora, pastor? Essas coisas estão se perdendo. O certo deveria ser assim, quando foi a ceia domingo, eu vou fazer de tudo para não perder o culto, para não perder, para não ficar sem tomar a minha ceia, porque é um tempo de memorial. Ele disse participar e tomar até que eu venha, é um tempo de renovar a minha fé, a minha comunhão com Deus. E meu Deus, eu não tomei a ceia, eu ia ligar para o pastor, como eu posso fazer para tomar a ceia? Eu posso fazer na minha casa, ainda tem elemento da igreja, eu posso passar na igreja e pegar o elemento na segunda-feira, na terça-feira. Como é que eu faço, pastor? Porque eu não tomei a minha ceia. Mas hoje, muitas pessoas até têm tempo e condição de estar na igreja no culto de oração na terça-feira, mas simplesmente não tem fome, não tem sede de estar aqui na igreja orando.
E às vezes a pessoa até procura uma distração, procura uma ocupação, procura um compromisso para poder dizer assim, não, eu não vou porque hoje eu vou fazer tal coisa. E às vezes é algo irrelevante, que poderia ser feito antes ou depois do culto ou antes do culto, ou um dia antes ou um dia depois. Isso mostra que a coisa não está boa, não está boa. Eu sei que às vezes a pessoa trabalha e o cansaço bate, mas quando a gente está com fome e com sede, mesmo cansado, a gente vai buscar mais de Deus. Sim ou não? Sim. E ainda tem mais recurso. Não, mas eu não fui para a igreja. Então, pastor, e a palavra vai sair quando? Cadê a ministração que não chegou no meu WhatsApp ainda? Eu não recebi a pregação, eu não assisti a pregação. E às vezes as pregações estão lá se acumulando no canal no YouTube, e as pessoas, depois eu vejo, e a semana vai passando, se ocupando com outras coisas, e vai ficando lá a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem assistir a pregação, sem ter um contato, sem ter um tempo de oração. Amado, amada, você não está bem. Se esse é o seu caso, você não está bem. E o que é que eu faço? No decorrer da ministração, eu vou dizer o que é que você vai fazer. Agora, o mundo tem tentado, oferecendo muitas coisas ruins para saciar essa fome e essa sede no coração das pessoas. Tanto no coração daqueles que são cristãos, como no coração daqueles que também não são o quê? Cristãos, porque a sede está latente em ambos. Tanto aquelas pessoas que estão no mundo, estão com sede de Deus, quanto as pessoas da igreja deveriam estar com mais sede ainda. Por que com mais sede ainda? Porque quanto mais você conhece Deus, mais você quer conhecê-lo. Quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, mais você quer ter. E as pessoas do mundo, elas ainda querem conhecer Deus. A sede é por conhecer o Senhor ainda, é por conhecer a palavra, é por entender a palavra. Mas nós já temos o Espírito Santo que nos revela a palavra. Nós já temos Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que anseia ter comunhão conosco e que nós podemos acionar a qualquer instante. E se você fala em outras línguas, você tem ainda um outro poder dentro de você, maior ainda, que pode botar você em conexão com Deus de uma maneira sobrenatural, mas muito rápido. Só que o mundo está oferecendo coisas para que as pessoas possam preencher essa lacuna. É entretenimento. O mundo hoje está aí oferecendo tudo quanto é entretenimento. E às vezes a pessoa está até na igreja e ela ainda quer dar uma espiadinha nas redes sociais. Ela está na igreja, mas ainda está com a mente ainda focada ainda no entretenimento. Se acredita que certamente tem pessoas que não estão aqui hoje porque escolheram ficar em casa para assistir o jogo do Brasil? Você acredita? Você acredita? Acredita? Não, vou ficar em casa porque não vou hoje não, porque hoje tem jogo do Brasil. Mas quando a coisa aperta, não é o Brasil quem resolve. Quando a coisa aperta, é Deus quem resolve. Quando a coisa aperta, aí quer buscar Deus acima de tudo. E como eu já ensinei aqui, às vezes não dá tempo para essa busca. Quantos querem mais de Deus aqui? Para as pessoas do mundo, esse vazio, além do entretenimento, o diabo está tentando prender essas pessoas com drogas, com bebidas, mesmo na pandemia, com festas clandestinas, com paradas erradas. Na minha juventude, a droga da época era loló. Era loló. Era cheirar um paninho de loló. Não levanta a mão quem cheirou aqui não, viu, Valtson? Fica aí. Não precisa levantar a mão não, Valtson.
segura aí a onda. Mas na minha época era loló, era só bebida, era coisas mais... Mas na época, quando começou a surgir a maconha, ainda era uma coisa muito nova. Era aquela coisa assim, daquele cara, aquele hippie maconheiro, aquele hippie é maconheiro, né? Era aquela coisa assim, bem discriminada mesmo. Hoje a maconha já é algo socialmente aceito. E aí foram aparecendo outras drogas, né? Cocaína e tantas outras, heroína e tantas outras, então o êxtase. E agora está surgindo drogas mais potentes do que essas, mais potente do que o êxtase, mais potente do que tantas coisas. E as pessoas, o crack já é ralé, já é para os pangaré, né? E aí tudo isso, mas qual é a proposta do diabo com isso? Com as bebidas, com as misturas de bebida, com os coquetéis, porque tudo isso é uma maneira de manter as pessoas que lá dentro está com essa fome, com a sede por Deus, que talvez nem sabe que realmente é uma sede e fome por Deus, mas tenta se preencher, tenta ter uma sensação de felicidade, uma sensação de alegria, de bem-estar, buscando essas coisas. Só que quanto mais as pessoas buscam, mais elas acabam se tornando escravas, viciadas e dependentes, e o vazio ainda continua lá. Quando passa o efeito, o vazio é pior do que antes. Quando passa o efeito, o vazio é pior do que antes, é pior do que antes. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus e com a fome e se saciando com a palavra dele, com a presença dele. E é por isso que nessa noite eu quero voltar ao seu coração, para que você entenda que essa busca por mais de Deus vai levar você a ser um homem e uma mulher plenamente feliz e satisfeito. Que quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você conhecer, esse desejo ardente, ele só vai aumentar. Ele não vai esfriar. Quanto mais você buscar, você vai querer mais. Não, eu quero conhecer mais, eu quero mais de Deus. Me explique mais, me ensine mais. Sabe, amados, quando eu me converti, em uma semana eu li o Novo Testamento. Em uma semana eu li o Novo Testamento. Isso foi em 93. Mas os anos se passaram e a minha esposa testemunha que em todos esses anos da minha caminhada, eu nunca passei para dizer bem assim, eu passei um mês frio, eu estou tão frio na fé, eu não quero nem saber de ler, não, para ler para quê a Bíblia? Não, eu continuo com a mesma firmeza, procurando ler a Bíblia, ler a palavra, ler livro após livro, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Esse ano já li o Novo Testamento, já li Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, e já vou começar a ler agora Isaías a partir de amanhã, para finalizar a Bíblia até o mês de julho já. É uma meta que eu tenho anualmente. Depois volto para o Novo Testamento e vou estudar mais uma vez o Novo Testamento. Então eu estou falando de algo que eu vivo. Eu sei o que é conservar essa fome, eu sei o que é conservar essa sede, eu sei o que é valorizar esse tempo para poder estar com Deus, com a presença de Deus, e dessa maneira você ser plenamente satisfeito e feliz. E eu sei, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, que ainda tem mais, porque a fonte que é Deus é inesgotável. Mas quanto mais eu busco, eu não tenho um sentimento de que eu estou frustrado porque eu busquei e não encontrei. Não, quanto mais eu busco, eu estou satisfeito, eu estou feliz, mas eu anelo mais, eu quero buscar mais. E essa deve ser a nossa pegada. Diga para o Senhor, diga, há mais de Deus para você. Amém? E eu quero ajudar você hoje a entender alguns personagens, pelo menos 2 personagens na Bíblia, que esses 2 personagens, eles identificaram esse vazio em seus corações, e por mais que eles tentaram preencher com outras coisas, a conclusão final foi um sentimento de frustração, solidão e um vazio maior do que antes. Esses 2 personagens da Bíblia, por pouco não se perdeu,
E o outro não. O outro, depois que conheceu, falou bem assim: não, eu quero mergulhar e me aprofundar muito mais em Deus. E eu vou mostrar para você como esses dois personagens chegaram no final da vida. Diga para o seu irmão: como é que você quer chegar no seu final da sua vida? Quer chegar como um crente se arrastando? Um crente velho se arrastando, fraco, que não vai mais para a igreja, que desistiu, que não frequenta mais a igreja, que esfriou na fé, que vai dizer: ah, mas um dia eu já fui para a igreja, ah, quando eu era assim eu ia para a igreja. É verdade, era bom quando eu ia para a igreja. Ou você vai querer chegar na velhice como deve, produzindo frutos, como Eliane, trabalhando, uma serva na diaconia, no serviço, na obra, tão lindo ver uma senhorinha assim servindo a Deus. Amém. Ver o pastor Heleno, o irmão Francisco, um senhor aqui da igreja, um homem que fez o curso com a gente bíblico aqui, e eu passei na época um trabalho em sala de aula, que foi bem assim: olha, vocês têm que ler o livro de Hebreus. E o irmão Francisco, eu disse para esse irmão Francisco: o senhor não precisa fazer esse trabalho, porque ele não conseguia ler por causa dos olhos. E ele falou: mas pastor, eu vou fazer. E eu falei assim: tá bom. E assim: tá bom, mas ele vai fazer como? Se ele não consegue ler direito. No final da matéria, ele me entrega o trabalho dele. Seu Francisco, como o senhor conseguiu ler o livro de Hebreus? Ele diz: pastor, eu comprei uma Bíblia com a letra gigante e comprei uma lupa. E eu então, com a lupa, com a Bíblia gigante, eu fui colocando lá e eu li toda a minha Bíblia, não só Hebreus. Esse homem leu toda a Bíblia dele e ia para a nossa célula, e na célula ele testemunhava do amor de Deus, da palavra de Deus, e ainda está evangelizando. Não está vindo para os cultos por causa da pandemia. Um homem como o pastor Heleno, que na sua idade fez agora 76 anos, mas continua emanando sabedoria, com graça, servindo a Deus. Irmãos, eu quero chegar na velhice desse jeito, servindo a Deus com o mesmo fervor. Mas isso não vai acontecer se a minha vida agora for diferente. Dificilmente vai acontecer. É igual alguém pensar bem assim: ah, eu quero chegar na minha vida com muita saúde, eu quero chegar com saúde. Mas se agora não cuida da saúde agora, é difícil chegar na idade dessa maneira. A mesma coisa é na questão espiritual. Se você não começar a dirigir a sua vida como esses homens aqui fizeram, você poderá chegar no final com uma conclusão bem equivocada do que você poderia ter feito e não fez em Deus. E eu quero falar sobre Salomão. Meu Deus, quem foi Salomão? Quem foi Salomão? Salomão foi o filho de quem? De Davi. Irmãos, só por ser filho de Davi, já poderia ser entendido nas entrelinhas, pelo que ele viu do seu pai, a influência do seu pai, um homem que carregou a arca de Deus, um homem que se importou com a presença de Deus, um homem que escreveu salmos, um adorador, um homem entregue, um homem que valorizava, que estimava a presença de Deus. Isso por si só era para causar um impacto muito grande na vida de quem? De Salomão. Mas Salomão, ele assume o reinado do seu pai, assume o trono, se estabelece no trono, vai oferecer para Deus um sacrifício, e ele faz um sacrifício maravilhoso para Deus em Gibeon. Naquela noite Deus aparece para ele e dá para ele aquela oportunidade que muitos querem, né? Assim: o que é que você quer, Salomão? Peça e eu te darei. E ele pede o quê? Sabedoria. E Deus então falou assim: olha, como você me pediu sabedoria, não pediu riqueza e nem tantas outras coisas, apesar que ele já era muito rico pelo que ele havia herdado do seu pai, eu ainda vou acrescentar, eu vou dar para você riqueza, poder, autoridade, fama, eu vou dar tudo que você não pediu, vou lhe dar muito mais. E Salomão se estabelece no trono, começa a reinar debaixo de uma sabedoria divina, debaixo da influência do seu pai,
O seu pai escreve para ele uma parte de Provérbios que é dando instrução: meu filho, faça assim, meu filho, faça assim, meu filho, proceda assim. Então Davi é um mentor de Salomão, instrui Salomão. Pode ser, não, Salomão não vai se perder não, Salomão tem tudo para dar certo. Sim ou não? Diga para o seu, diga, você tem tudo para dar certo. Se até aqui você errou, você está em um lugar vivendo uma estação nova. Se até aqui você não buscou, você agora está começando a buscar, está em uma estação nova. Se até hoje você não ouviu isso, mas está ouvindo hoje, é um tempo que você fala, eu vou mudar a minha vida e eu vou dirigir a minha vida debaixo dessa palavra, porque você tem tudo para dar certo, assim como Salomão tinha tudo para dar certo. Mas Salomão se perdeu. Pelo menos parte da sua vida, ele se perdeu. E ele chega a dizer em Eclesiastes capítulo 2, que ele procurou realização e satisfação em tudo. Na engenharia, na construção, na composição de música. Ele procurou estudar as plantas, estudar os animais, ele procurou estudar tudo o que você possa imaginar, ele procurou entender, tanta a sabedoria que ele procurou conhecer, se aplicou a todo tipo de sabedoria. Ele disse bem assim: tudo que os meus olhos desejaram, eu tive em minhas mãos. Tudo. Eu não neguei nada ao meu coração. Tudo que o meu coração desejou, eu tive em minhas mãos. Eclesiastes capítulo 2. Mas sabe o que foi que ele não teve? Um relacionamento com Deus. Aí quando você olha a história dos reis de Israel e você vai olhar a história de Salomão, você não vê Salomão desenvolvendo uma vida relacional com Deus. Se perdeu nos negócios com toda a sabedoria, se entregou ao relacionamento, ao amor das mulheres. A Bíblia diz que ele foi um homem que teve quase, entre concubinas e esposas, possuiu 1000 mulheres. Tinha um harém com 1000 mulheres. E uma vez dele, não poderia ser de mais ninguém. Era só dele. Procurou a satisfação numa vida sexual. E o seu coração foi o quê? Corrompido. E ao invés de buscar mais de Deus, ele fez o quê? Se distanciou de Deus. E como ele chega no final da sua vida? Vamos para o capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 1, ele diz bem assim: não esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você o quê? É jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. No capítulo 12, ainda no versículo 13, ele diz bem assim: aqui termina meu relato, esta é minha conclusão. Faça o quê? Tema a Deus, coisa que ele não fez a vida inteira, e obedeça aos seus mandamentos, coisa que ele não fez o quê? A vida inteira, pois esse é o dever de todos.
Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Como é que ele chega, irmãos? Como Salomão chega na reta final de sua vida? Com a consciência limpa de quem viveu, de quem teve uma vida centrada em Deus, e que conheceu a Deus, e que viveu para agradá-lo, viveu para Ele, viveu por Ele, e que fez o plano de Deus, que obedeceu a Deus, que temeu a Deus. É nessa maneira que ele chega? Não, ele chega a essa conclusão, dizendo assim: olha, eu perdi muito tempo da minha vida, e agora estou numa idade em que eu de repente poderia até fazer muito mais, mas eu não tenho mais condição de fazer. Eu agora poderia fazer muito mais para Deus e não tenho mais condição de fazer, porque ele se perdeu. Não era errado o casamento, errado foi a forma como ele se entregou ao sexo de maneira desenfreada. Não foi errado que ele procurou conhecer e entender da engenharia, do conhecimento, das músicas, de tudo que ele procurou conhecer, dos animais, de perfume, tudo que ele procurou conhecer, não foi errado. O errado foi que ele procurou isso de uma maneira desequilibrada. Ele fez mais isso, procurou mais isso, do que continuar conhecendo quem? A Deus. E hoje as pessoas continuam no mesmo erro. Elas até fazem coisas lícitas, mas elas fazem muito mais aquilo que é lícito, aquilo que elas podem fazer, se dedicam muito mais a isso do que ao plano que elas sabem que Deus tem para elas. Ainda que não saibam o plano específico, mas um plano geral para todo mundo é conhecer a Deus, é buscá-lo, e nessa busca ele vai afunilar e levar você para o plano específico dele para você. Mas se você não buscar a Deus, você não vai conhecer a vontade dele perfeita, boa e agradável. Vai se perder. E Salomão se perdeu. Em contrapartida, nós temos aqui um segundo personagem, que é Moisés. Um homem criado em uma circunstância totalmente diferente. Salomão tem tudo e se perde com tudo. Moisés é um homem sem nada, que é criado agora no palácio de Faraó, tendo uma condição, entre aspas, de príncipe, sendo criado como filho da filha de Faraó, usufruindo de poder também, de influência, de status, dominando a língua, dominando a ciência, sendo um homem preparado, lapidado, para ir para uma posição maior de governo e de autoridade. Mas Moisés começou a ver tudo aquilo, todo aquele cenário, e ele lembrava do que a sua mãe inculcava na cabeça dele, que há um Deus de Israel, há um Deus de Israel que tem um pacto, que tem um plano com essa nação, com esse povo, e tem uma promessa de tirar esse povo, de libertar esse povo. E ele começa a pensar: será que eu não sou essa pessoa? Será que de repente Deus não me colocou nessa condição para que eu seja esse libertador? Será que eu não sou? E Deus certamente começou a lidar com ele, falando que era, que sim, que Deus tinha esse plano com ele. E um dia então ele vai visitar os seus irmãos lá no Egito, num trabalho de escravo. E quando ele vai passando, ele vê uma briga, ele vê um egípcio matando um hebreu. E ele então vai interferir no negócio, e de uma forma acidental, não foi intencional, foi acidental, ele acaba matando aquele cidadão, para defender o seu irmão de quê? De sangue. E a Bíblia diz que no dia seguinte ele enterrou aquele, para que ninguém ficasse sabendo. No dia seguinte ele vai passando novamente, vê outra confusão, vai interferir, e um hebreu diz bem assim: você quer se fazer juiz agora no meio da gente? Você está pensando que você é quem? A gente viu que você matou ontem um egípcio ontem. E ele falou: eita, o negócio foi descoberto, vou ter que dar o fora. Mas a Bíblia, quando fala sobre Moisés em Atos, sobre esse episódio,
diz bem assim, que Moisés pensava que Deus estava usando ele para libertar o povo naquela situação. Então ele já sabia no coração dele que Deus tinha um plano para que ele fosse essa pessoa que iria libertar o povo. E ele diz bem assim, mas não tem como compatibilizar esse plano de Deus, não tem como caminhar com esse plano de Deus, com essa vida que eu estou levando. Aí em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala no versículo 24 a 27, que Moisés então toma a decisão de abrir mão da riqueza, do poder, daquela condição que ele tinha, para poder realmente ir servir a Deus e encontrar com Deus, com o plano de Deus. E sabe que ele saiu porque ele almejava ver aquele que é invisível. E ele então decide entrar em outro plano. E ele então foge para o deserto, passa 40 anos no deserto. Ele casa com a filha de Jetro, e quando ele então casa com essa mulher, se não me engano Zípora o nome dela, quando ele casa com essa mulher, ele está lá lidando com a sua família, com o rebanho do seu sogro, com o seu trabalho, até que um dia ele tem aquela visão daquela sarça ardente. E eu acredito que essa visão da sarça ardente se encontrou com um coração que estava em chamas, com um coração que carregava lá dentro aquela chama. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida. E que coisa estranha é essa? Que essa sarça está se queimando e ela não consome. Eu vou lá para ver. E quando ele se aproxima, quando ele chega perto daquela sarça, o Senhor fala com ele: Moisés, Moisés, tire a cidade dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali Deus começa a trabalhar com Moisés e prepará-lo para enviá-lo de volta para o Egito, agora como o libertador dos hebreus. E Moisés então vai, cumpre a missão, tira o povo do Egito, passa por mais 40 anos no deserto, conhecendo Deus, conhecendo o poder de Deus. Moisés experimentou milagres que ninguém nunca tinha experimentado antes dele e ninguém nunca experimentou depois de Moisés. Aconteceram coisas com Moisés que nunca se repetiu na história mais com ninguém. Moisés foi usado em uma escala de autoridade sobrenatural que ninguém nunca foi usado como Moisés, com tamanha autoridade e ousadia, além de operar nas 10 pragas que aconteceram no Egito. Em todo o trajeto no deserto, ele era aquele canal de Deus, aquele homem que falava com Deus, aquele homem que experimentava a provisão de Deus. Você sabe o que é, irmãos? Um homem bater numa rocha e a rocha jorra água. Você sabe o que é todos os dias aparecer o maná na sua porta? Codornizes, milagre de carne, multiplicação, milagre e mais milagre. Colocar a vara e transformar a água salgada em água doce, botar o cajado e o mar vermelho se abrir e o povo passar. Durante o dia, diz a Bíblia que eles caminhavam e tinha uma coluna de nuvem que protegia todos os hebreus. À noite era uma coluna de fogo que protegia eles. Ele andava em um nível muito intenso de comunhão e poder com Deus. Um homem que subiu ao monte e passou 40 dias sem comer e sem beber, diante da presença de quem? De Deus. Mesmo experimentando tantos milagres, sendo usado como ele foi por Deus, em Êxodo capítulo 33, ele diz assim: Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. O Senhor me usou, achou graça de me usar para a tua obra. O Senhor achou graça de me fazer um instrumento em tuas mãos. O Senhor disse que vai nos levar para essa terra da promessa. Mas, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. E o Senhor disse: eu vou com você. Eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Ele disse: Senhor, então me mostre tua glória. Eu quero mais. Você consegue ver a diferença entre Moisés e Salomão? Um que herdou
todo um contexto do seu pai Davi, e que se perdeu, se bem que no final ele se entendeu com Deus, mas eu falei, perdeu muito tempo. De um outro que não herdou quase nada culturalmente, influência, muito pouco, mas que quando começou a conhecer tanto o poder de Deus, tanta maravilha de Deus, nem os milagres, nem o poder encheu os olhos de Moisés mais do que o próprio Deus. E às vezes tem pessoas que são assim, que elas colocam os olhos muito mais no milagre, muito mais na cura. Sabe, é porque Deus me curou, é porque Deus me deu um emprego, é porque Deus abriu uma porta, porque Deus me fez prosperar, porque eu sou uma pessoa com condição financeira melhor. E às vezes o coração está tão distante de Deus, e ela agora valoriza muito mais as bênçãos do que o abençoador. Não procura mais conhecer a Deus, engrenar-se, falar assim, eu tenho dito isso aqui, eu já falei, eu já disse para a minha família, eu estou disposto a pagar o preço que for, mas eu não quero sair jamais do centro da perfeita vontade de Deus. Eu não quero sair. Eu tenho aberto mão de coisas. Essa semana eu tomei uma decisão em família, e eu disse para eles, olha, eu estou abrindo mão disso daqui. Eu sei que se eu for por esse caminho vai dar tudo certo, vai ser uma bênção para a minha vida e para a família. Mas Deus me fez lembrar uma palavra lá atrás que Ele falou comigo em 2006. E em 2006, quando Deus falou comigo, eu não tinha nada. E eu abri mão daquela outra condição para poder ficar, para obedecer a Deus. Agora que eu tenho uma condição de vida melhor, eu não vou me enganar, eu vou continuar obedecendo a Deus, eu vou continuar centrado no plano dEle. Foi mais difícil obedecer naquela época do que agora. Agora eu vou continuar obedecendo a Deus, porque foi Ele que me colocou aqui, foi Ele que me deu essa condição, e eu não vou permitir que o meu coração mude. Porque o Deus que me trouxe até aqui, é Ele que é a fonte da minha prosperidade. Já apareceram pessoas para mim, algumas vezes falam, pastor, venda esse imóvel para mim, pastor, e se o senhor vender esse imóvel para mim, eu lhe dou a comissão, eu abençoo o senhor. E eu digo bem assim, mas eu não posso. Como não, pastor, é lícito? É, mas Deus falou comigo em 2006, que eu tenho que viver somente da obra. E eu obedeci em 2006. Eu posso ajudar você a vender, mas eu não posso ganhar dinheiro vendendo. Se eu vender, vai ser uma bênção para você, porque é o meu papel como pastor ajudar pessoas. Mas eu não vou sair do que Deus me colocou, eu não vou sair do plano de Deus. Eu estou disposto a obedecer, custe o quanto custar. E sabe como eu vejo hoje muitas pessoas, elas negociando o plano de Deus, negociando a vontade de Deus. Pessoas que abrem mão ou que não entram, são conscientes do que Deus tem para elas, porque muitas vezes o que elas têm que fazer é abrir mão do conforto, é sair do conforto, é sacrificar um pouco mais, é abdicar um pouco mais de algumas coisas para Deus, e elas não fazem. Mas quando chegar naquele dia, e quando o grande dia chegar, como chegou para essa jovem ontem e que foi sepultada hoje, e como chegou para tantas pessoas, e quando esse dia chegar, você vai chegar, não sei se o Senhor me dê uma chance de novo, mande o pastor Jairzinho ir lá me ressuscitar, que aí eu volto, vai ser uma glória, vai até crescer a igreja. Você sabia que Deus não se ilude com lábia? Ninguém ilude Deus com lábia não, irmãos. Ninguém ilude Deus com... Foi igual uma pessoa um dia chegou para mim e disse assim, pastor, ore por esse negócio, porque se eu vender esse negócio eu vou dar o dízimo na igreja e vai ser bom por dois, viu? Vai ser bom para a igreja, vai ser bom para o senhor, vai ser bom para mim, então ore para eu vender, porque eu digo, amado, olha, eu vou orar, devolver o dízimo é entre você e Deus, eu não vou orar se você devolver o dízimo, ou para você devolver é entre você, é você reconhecer ele ou não, mas eu não vou orar por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Deus não se comove, irmãos, com palavras não. Deus quer ver a atitude de coração para valer.
Senhor, eu estou disposto a ir mais além. Eu quero ir mais, porque há mais do Senhor para a minha vida. Há mais do Senhor para a minha vida. Há mais do Senhor para a minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero chegar na reta final com a minha consciência limpa de que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer, que eu servi a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, que eu não me neguei a fazer. Não estou dizendo eu, mas me colocando no lugar de vocês, para que cada um tenha essa mesma concepção de vida. Eu quero viver, eu não quero chegar como Salomão e dizer-me assim: lembra do Criador na juventude, porque agora eu quero fazer, mas não tenho mais condição de fazer. O que Salomão deixou para o seu filho foi um legado desastroso. Tudo que Davi deixou limpo e puro de adoração, Salomão deixou contaminado com os outros deuses. E não tinha mais como o filho dele, Roboão, se eu não me engano, porque eu confundo Roboão com Jeroboão, que era o outro, o Roboão, como ele agora tem uma posição em Deus, ele não teve mais, porque tudo aquilo que Salomão foi fazendo, foi passando para ele, já foi deixando todo um legado comprometido. O que é que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a história de vida que você quer deixar? O que é que você quer deixar nessa terra? Quais são as pegadas que você vai deixar? E alguém dizer bem assim: por aqui passou um homem e uma mulher de Deus que fez a diferença na escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio, para a vizinhança, para onde foi. Por aqui passou alguém que fez a diferença. Essa é uma palavra que nos chama, porque, irmãos, há mais de Deus para a gente. Mas vamos encontrar isso se nós mantivermos essa fome e essa sede. E como é que eu faço, pastor, então, para eu poder manter essa fome e essa sede por mais de Deus, ou para que ela aumente? É você não se entregar para as distrações. É você proteger o seu coração. Somos nós que somos o guardião do nosso coração. É você quem é o guardião do seu coração. É você quem decide o que entra no seu coração. Tem aqui Gabriel de Genácia. Está com quantos anos, Gabriel? 11 ou 12? 13 já. Nasceu também aqui na igreja, não foi? Praticamente 13 anos já, Gabriel. Nessa faixa etária 11, 12, Luísa tem 11. Nessa idadezinha desses adolescentes de hoje. É uma dificuldade para almoçar, não é? Acho que Luísa não, né? Mas normalmente adolescente é uma luta para almoçar, não é? Geralmente chega meio-dia ou para o jantar à noite. Quem é mãe é assim, eu não é? Fábia dizendo que não é assim. Eu vejo muitos pais capengando para poder os filhos se alimentarem bem, para comer uma beterraba, comer uma cenoura, para comer feijão, para comer realmente algo mais saudável. É uma luta. Agora bote bagaceira, bote batata frita, bote batata Ruffs, bote aí, bota essas coisas para eles aí. Bota desses bichinhos como é amarelinho que vem no saco, fandangos, aquelas coisas ali, Cheetos. Bota esses negócios, vocês não caem para dentro, não é assim? Vai lá, mexe, quer comer, mas aquilo que é o saudável, que é o que realmente dá sustância, como dizem. Não quero, mãe, não estou com fome, não quero, mãe, não quero. E às vezes não quer comer na hora certa aquilo que é saudável, porque se enche de bagaceira. O mesmo no espiritual. Não consegue ter fome e desejo para querer comer aquilo que é espiritualmente saudável,
porque enche a vida espiritualmente de bagaceira. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz bem assim: eu considerei tudo como perca, para que eu possa conhecer Cristo e conhecê-lo cada vez mais. Eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer Cristo em todas as suas medidas. Eu quero conhecê-lo cada vez mais, e para isso eu paguei um alto preço. Eu considerei até o conhecimento que eu tinha como nada. Eu abri mão de tudo isso porque eu sei que há algo mais profundo e eu quero conhecer. Eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder dele, porque há algo mais intenso. Porque Paulo conheceu a religião, mas agora ele estava conhecendo Cristo, e quanto mais ele conhecia Cristo, ele sabia que havia mais para ele. Mas Paulo não era um homem que se distraía, que perdia tempo com coisas que não devia. Não estou dizendo que nós não temos que fazer algumas coisas de entretenimento. Assistir um filme é errado? Não. Jogar videogame é errado? Não. Ver um programa esportivo, um jogo é errado? Não. Assistir o seu Flamengo, São Paulo, Confiança, o Sergipe é ruim? Não. Mas tudo tem o seu local de importância na sua vida. Então você tem que buscar a Deus de tal maneira até que nada mais seja mais importante do que Ele. Nada é mais importante do que o Senhor. Eu paro tudo, mas eu não paro de buscar. Leia a sua Bíblia o máximo que você puder. Pastor, mas eu leio e não entendo. Continue lendo. Eu leio esses negócios, mas eu não entendo do Velho Testamento. Leia o Novo. Vá para o Novo, vá para os Evangelhos. Você vai ler, você vai entender. Persevere na leitura. Continue lendo. Invista em livros cristãos. Assista as ministrações no canal no YouTube. Sejam elas da Palavra da Fé ou outras da mesma linha da fé que nós pregamos. Irmãos, o que está faltando não é alimento à mesa. O que está faltando é fome. Porque o alimento Deus está provendo para a mesa. Tem alimento na mesa, irmãos. E alimento de qualidade. Amém? Direcione a sua vida. E quanto mais você vai buscar a Deus, você vai ver o impacto que isso vai causar em sua vida como um todo. Como um todo. A Bíblia mostra a história de 2 reis de 2 Crônicas. Que esses reis buscaram o Senhor. E diz assim a Bíblia: como eles buscaram o Senhor com todo o seu coração, Deus os fez o quê? Prosperar. Quando você busca Deus com todo o seu coração, quando você valoriza a presença de Deus, não há como a sua vida não ser abençoada e impactada como um todo. Não permita que o seu coração se esfrie. Não permita que você perca a fome pela palavra, pela oração. Mantenha uma vida regular de oração. Congregue na sua igreja o máximo que você puder. Tem culto na terça, eu estou dentro. Tem núcleo na quinta, eu estou dentro. Tem culto domingo, eu estou dentro. É programação das mulheres, eu estou dentro. Eu fiquei pensando aqui, rapaz, vou botar uma peruca sábado. E vou entrar com o link escondido lá, porque vai ser muito boa essa reunião. Mas quando eu falar, eles vão reconhecer minha voz. Mas eu pensei de entrar ainda com uma peruca. Sabe, todos os dias o pastor Valque, de segunda a sexta, ele envia um áudio com uma ministração de 10 minutos. Irmãos, todos os dias eu assisto. Você está pensando que dá 100% sempre vontade, aliás, de ouvir todos os dias? Às vezes não. Mas eu falo bem assim, o que eu vou perder ouvindo?
só vai agregar valor à minha vida espiritual. E às vezes, enquanto eu estou no café, eu coloco o celular do meu lado, à mesa, e eu estou ouvindo áudio. Às vezes paro no sofá, sento e estou ouvindo áudio. Aquilo vai edificar o meu espírito. Então, existem muitas formas de você se alimentar. De repente não dá para você parar para assistir a 1 hora de pregação aqui da igreja, mas você pode, enquanto trabalha, botar no modo de ouvir a ministração. Enquanto você faz, você está ouvindo, e a fé vem pelo ouvir, o conhecimento de Deus vem pelo ouvir, e quanto mais você conhecer, mais você vai desejar conhecê-lo, mais você vai querer ter mais tempo de oração, porque a oração para você é um prazer, oração para você não é um fardo, não é um peso, não é aquela coisa, ai, tem que orar, tem que orar, não. Que bom, é muito bom orar, é muito bom ter comunhão com Deus. Nós precisamos dar valor às coisas de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 10, 24, 25, diz: não deixe de congregar como alguns deixaram, ainda mais que já se aproxima o grande dia. E por falar nisso, eu vou desenvolver 3 ministrações, já estou escrevendo sobre elas, sobre a volta de Jesus. Vai ser no mês de julho, 3 domingos seguidos, que eu vou falar só sobre as evidências da volta de Jesus. Vou fazer um paralelo do que está acontecendo com a igreja, que evidencia a volta de Jesus em uma ministração. Uma outra, vou fazer um paralelo entre o que está acontecendo, os sinais no mundo, que evidenciam a volta de Jesus, e uma outra ministração, o que está acontecendo com a nação de Israel, que também são evidências da volta de Jesus. Serão 3 ministrações no mês de julho, só sobre a volta de Jesus, se ele não voltar até lá. Amém? Quantos creem na volta de Jesus? Nosso coração precisa estar fervoroso. Romanos 12 diz bem assim: sede fervorosos de espírito, nunca lhe falte o zelo, seja um cristão fervoroso na oração, fervoroso na adoração. Meu Deus, quando estiver chegando o domingo, o culto começa às 18 horas, eu já vou me arrumar cedo, eu já vou estar orando, me preparando, porque é o domingo, é o dia do culto. Ah, terça-feira, dia de culto de oração, eu já estou me preparando. Essa terça, Deus vai falar comigo, Deus tem uma palavra para a minha vida. Aí de repente eu estou em casa me preparando para ministrar, e eu não consigo pegar o que Deus quer falar com você. Aí eu falo: pastor Kevin pode pregar hoje? Aí o pastor Kevin vai pregar e Deus falou com ele o que é para você. Olha, Deus substituiu um pregador só para alcançar o seu coração. Aleluia. Vê como Deus valoriza a sede de uma pessoa. Há muito tempo atrás, eu assisti um filme de um missionário de Belo Horizonte que pregava o evangelho no sertão, não lembro de que estado. E quando esse missionário saiu divulgando numa terra bem seca, no sertão, ele dizia bem assim nesse filme: olha, hoje eu vou trazer para vocês a água da vida. Eu tenho para dar para vocês hoje a água da vida. E a reunião vai ser às 7 horas da noite. E um jovem saiu de casa, da sua casinha no povoado, para esse outro interior, com uma caneca na mão, pensando que o pregador ia dar uma água mesmo, literalmente. E a mãe disse: você vai para? Ele falou: eu vou lá para o pregador, que ele vai distribuir água da vida hoje. E ele foi com um caneco. Quando chegou lá, encontrou o pregador falando sobre Jesus, que é a água da vida. Ele se entregou para Jesus, contou a história para o missionário, e disse então para ele, o missionário:
você pode me dar esta caneca, porque eu quero carregar ela como um testemunho para a minha vida, do que Deus fez em você. Ele falou, amém, eu dou para o senhor. E o jovem então chegou em casa, já bem tarde da noite, que ele foi a pé e voltou a pé, e a mãe esperando por essa água da vida. E quando a mãe chegou, falou, meu filho, cadê a água? Você não trouxe nem a água e nem o caneco. Ele disse, mãe, o caneco eu deixei com o pregador, mas a água da vida está aqui dentro. Eu quero dar para a senhora. E ele falou o que ele tinha acabado de ouvir do pregador para a mãe. A mãe aceitou, o pai aceitou, os irmãos aceitaram. Ele se tornou um missionário naquela localidade. Depois de um tempo ele foi para Belo Horizonte fazer o seminário para se preparar. E quando ele chega lá e vai contar o seu testemunho, o diretor do seminário foi o missionário que tinha a caneca guardada aí. Irmãos, Deus tem tanto para fazer em sua vida, que Ele só está esperando que essa sede aumente, que você o busque com mais intensidade, que você o busque de uma maneira mais intencional, que você o busque com o coração aberto. Senhor, fale comigo, Senhor. Dirija a minha vida, dirija os meus passos. Eu quero te conhecer mais, porque Paulo disse bem assim, que Deus é a profundidade da riqueza e do conhecimento. Deus é tudo, mas não é conhecer uma coisa para deixar você cabeçudo. É um conhecer que vai lhe tornar uma pessoa mais desejosa desse relacionamento com o Pai, tanto em oração, quanto em adoração, quanto no serviço. Você quer fazer isso a partir de hoje mais? Quer buscá-lo com mais intensidade? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.